Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Amados e amadas de Deus, contemplemos os personagens desse texto. O Evangelho diz: Jesus estava ensinando. O que faz Jesus? Jesus ensina. Nós vamos encontrar Jesus nesse texto que ensina, Jesus que cura, Jesus que vai curar este paralítico. Quem é que está ao redor de Jesus? Diz o Evangelho: à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si fariseus que eram homens que buscavam observar com certo rigor a lei de Moisés, doutores da lei, fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Vindo de diversas partes, estavam ali diante de Jesus, ouvindo Jesus. E o Evangelho diz: a virtude do Senhor o levava a curar. Jesus cura as pessoas. Trazem então um paralítico, mas como não conseguem fazer com que o paralítico chegue até Jesus, o que fazem? Descem o paralítico pelo telhado e colocam o paralítico diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquele paralítico, vendo a fé também, é claro, daqueles homens que fizeram com que o paralítico chegasse até ele, Jesus então diz: Homem, teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa os pecados daquele paralítico. Qual é a reação dos escribas e dos fariseus? Começam a murmurar dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quer dizer, dizem que Jesus está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Amados e amadas de Deus, dizem a verdade, mas não conseguem perceber que Jesus é o Filho de Deus. Não conseguem entrar no mistério de Jesus. Por isso dizem que Jesus está blasfemando, por isso dizem que só Deus pode perdoar pecados. Porém, conhecendo os pensamentos daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, o que diz Jesus?
Jesus vai dizer: por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Amados e amadas de Deus, Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus cura aquele homem. É o Filho de Deus no meio dos homens. É o Filho de Deus que cura, é o Filho de Deus que perdoa, é o Filho de Deus que perdoa pecados. Os fariseus e mestres da lei objetam: só Deus pode perdoar pecados. Sim, Deus está no meio dos homens e perdoa pecados, está no meio dos homens perdoando pecados e perdoa pecados. Qual é a atitude agora, então, do paralítico? Diz o Evangelho: imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Jesus cura aquele homem vai para casa, louvando a Deus. Qual é a atitude do povo? Diz o Evangelho: todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Quer dizer, o povo, amados e amadas de Deus, percebe o que está acontecendo, percebe a ação de Jesus, percebe o que Deus está fazendo por meio de Jesus, percebe a ação de Deus, percebe Deus agindo no meio da história e glorificam a Deus. Que essa palavra de Deus nos ajude também, nos ajude a percebermos que Jesus é aquele que perdoa pecados, nos ajude a percebermos que Deus continua a agir no hoje da história, nos ajude a percebermos quantas coisas maravilhosas Deus continua a fazer no hoje da história, no hoje da nossa história. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.